Vamos começar pela paz de Deus, primeiro entendendo como é que Ele nos dá a paz. João capítulo 14, versículo 27. João capítulo 14, versículo 27. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo assim: deixo-vos a paz, a minha. Ele está dizendo a paz dele, a minha paz vos dou. Essa paz não é conquistada como no mundo. Por exemplo, dois países em guerra, vamos dizer, Rússia e Ucrânia. Aí vamos que a Ucrânia aceite ceder um espaço, não sei o quê, para parar, para ter paz, não é verdade? Até o pessoal costuma brincar que quando alguém vai casar, assim, você quer ter paz? Entenda bem o que é ter razão. Não, eu quero ter paz. Então, às vezes, você deixa até o outro lado ter razão, né? Você não discute. Só uma brincadeira que o pessoal faz. Mas aí, lá fora, acontece isso. Só que nós não cedemos nada para o inimigo. Essa paz vem de Deus, por quê? Porque Ele é a nossa paz. Primeira carta de Efésios, desculpa, eu mudei aqui, Efésios capítulo 2, versículo 14. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios, 2,14. Diz, porque Ele é a nossa paz, o qual tendo de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. O Senhor Deus não é um ser inacessível, não, Ele é acessível. Como é que nós chegamos lá? Versículo 13, volta para o 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue chegaste perto. Quer dizer, nós estávamos longe, por causa do pecado, todos nós. Mas pelo sangue, nós chegamos perto. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz assim, olha, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar aonde? No santuário, pelo sangue de Jesus. 20, diz assim, pelo novo e vivo caminho, basta. Então nós hoje podemos chegar perto de Deus e desfrutar dessa paz. Ele é a nossa paz, com Ele nós temos paz. Do lado aqui de Efésios tem Filipenses, o capítulo é o 4, o versículo é o 7, Efésios, depois Filipenses 4, 7. Ele diz para nós, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. As pessoas às vezes não entendem. Rapaz, eu estou sabendo da sua doença, estou sabendo do seu casamento, do seu marido, sua mulher, estou sabendo do seu filho, da sua filha, mas você está tão bem. Você quer se mostrar fortão. Não. É que você tem essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que está acima da nossa compreensão. Essa paz que estamos falando aqui. Olha o que você vai ter, como é que você vai ter? No versículo 6. Não estejais inquietos por coisa. O que está deixando você inquieto? A doença, pastor Jaime, surgiu, eu estou com câncer, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, minha filha, o bebê, não sei o quê. Não fique inquieto. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Apresente a Deus. Apresente a sua... Agora é claro, você não deve apresentar só a Deus, isso tem que se apresentar para louvar, para adorar a Deus. Eu digo que o seu Deus não é o gênio da lâmpada. Lembra do gênio da lâmpada? Uma lenda que nunca existiu. Um ser que tem muitos poderes está dentro de uma garrafa, dentro de um local, aí da lâmpada, né, ou da garrafa, e a pessoa esfrega lá, sai o gênio e realiza os desejos dele. Não, isso é lenda, isso não existe. O seu Deus tem que ser adorado, ele é seu amigo, você deve conversar com ele, é muito importante. E quando surgir alguma coisa para roubar a sua paz, para causar uma inquietação, você vai a ele. Deus, surgiu essa doença, surgiu essa enfermidade. É claro que se você sabe o que fazer, como orar, você ora, e Deus, ela não vai prosperar, ela está amaldiçoada em nome de Jesus. Você não fica inquieto, não. Uma senhora me pediu oração. Pastor Jaime, o meu marido é um homem trabalhador, um homem inteligente, mas o supervisor lá na empresa dele, ele manipula tantas pessoas que até o dono da empresa é manipulado por ele. E meu marido acaba não recebendo a promoção que tem direito, porque é perseguição dele. Eu disse, irmão, vamos olhar para a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz? Não precisa ler, não. Isaías 43, 13 diz, agindo eu, quem impedirá? Então, se Deus agir, o supervisor não vai, tem que deixar. Mas como é que Deus vai agir? Quando você entra em oração, Isaías 54, 17 diz, toda a ferramenta preparada contra ti não
prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Então, você entra em julgamento, não vai prosperar essa perseguição, está amaldiçoado em nome de Jesus. Agora, você fica quieto. A paz de Deus toma conta. Que você ainda não tem a bênção. Muito importante você notar isso aí. A paz, ela chega antes da bênção. Que você não tem, mas você tem paz. O que é paz? É o sinal de que Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está operando. E você tem que conseguir essa paz. Como é que eu consigo? Na presença de Deus, na oração. Mas repito, não devemos orar apenas pedindo uma bênção para Deus. Nós temos que aprender a nos apresentar a Deus constantemente. Então vimos isso aqui. Aí nós vamos lá mostrar que é bom ser guiado por Deus. 2 versículos. Salmo 32, versículo 8. Não fala da paz, mas você vai entender depois. 32, 8. Diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Guarde isso. Se você costuma ler a mensagem que o missionário coloca na internet, lá no Grace, todo dia tem uma mensagem ali. Esse versículo está lá hoje. Aí você vai para Isaías, capítulo 55, versículo 12. Isaías, capítulo 55, versículo 12. Porque com alegria saireis. Lembra que eu falei de ser guiado pelo Senhor? E em paz sereis guiados. Você está guiado por Deus. Mas não veio, amigo, Deus está me dirigindo. Nem sempre o que parece ser bom é. Nós contamos um caso que não é caos, não é caso mesmo que aconteceu. Foi lá naquelas torres gêmeas, lembra do ataque de 2001, que os aviões, ataque terrorista, falaram de roubar aviões e tudo, foi 22 anos atrás, vai para 23 já, e um homem contou um testemunho, ele é cristão, e ele estava indo para o trabalho, era o escritório dele, ele ia fechar um negócio, e ele ficou chateado que o pneu furou. Já viu quando você está com pressa, é que tudo dá errado mesmo, né? E aí ele queria, quando não conseguiu, ele ficou: Deus, eu não posso perder esse negócio, sabe? Ele voltou para o caminho dele. No meio do caminho ele ouviu que a torre tinha caído, o acidente tinha acontecido. Ele calculou o tempo. Se ele não tivesse furado o pneu, ele tinha chegado lá. Deixe Deus te guiar, irmão. Às vezes, entenda bem, até aparentemente uma derrota se torna numa grande vitória. Puxa, ele perdeu o negócio, mas perderia a vida. Então, aprenda a ser guiado pelo Senhor. Como é que eu guio? Oração, leitura bíblica, daqui a pouco veremos sobre essa parte. Então, é importante você aprender. Isso não quer dizer que mesmo sendo guiado por Deus, mesmo sendo dirigido por Deus, você não tenha lutas. Quem não lembra de João 16, 33? João 16, 33. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Vamos lá, pessoal? No mundo tereis aflições. Mesmo estando em Deus, você quer ser uma luta, às vezes no casamento, como eu falei, às vezes com um filho, no álcool, nas drogas, na prostituição, às vezes uma pessoa muito rebelde, muito agressiva, às vezes um problema financeiro, é uma aflição. Mas ainda que seja uma aflição, ele está dizendo aqui para nós, olha o que ele está dizendo para nós, que é importante. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Quer dizer, na aflição você não perde a paz, porque Ele é a sua paz. Você está andando com Ele. Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Ele é poderoso para reverter qualquer quadro. É isso que a igreja precisa de buscar. Essa paz que está nele. Essa paz que só Ele pode dar. Essa paz que vem dele. Essa paz que você necessita de ter. Então, vamos voltar lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos, por quê? Coisa alguma. Seja problema financeiro. Pastor, mas foi macumba que fizeram. Macumba, já ouviu alguém falar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje nós somos proibidos até de falar nomes de guias, não sei o que imitar. Mas você sabe, esse demônio que diz que é da cachoeira, da pedreira, do raio que pata, é tudo derrotado. Está tudo embaixo dos nossos pés. Eu disse: sem meu nome expulsarão demônios. Se eles fossem fortes, eles nos expulsariam em nome deles. Não, o nome de Jesus que expulsa demônio. Não tem outro jeito. O próprio Senhor Jesus falou que Satanás não expulsa Satanás. Mateus 12, 26. Então, você tem que ficar, não pode deixar nada tirar a sua paz. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça.
Quer dizer, você não deixa nada roubar a sua paz. Você não deixa nada tirar a sua paz. Antes, as suas petições, os seus pedidos, as suas orações estão tudo diante de Deus. Estão tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aí vamos para o 7. E a paz de Deus. Essa paz que excede todo. Como é que esse cara pode ter paz com essa doença? Como é que ele pode ter paz com um casamento assim? Como é que ela pode ter paz com um filho assim? Porque ele já colocou diante de Deus e ele sabe que Deus está agindo. E que agindo Deus, ninguém pedirá. Deus está agindo, então ele está em paz. Ele tem em paz. É essa paz que estamos falando que você tem que levar com você para 2024. É essa paz que tem que estar contigo em todos os momentos da sua vida, porque em muitos momentos as aflições surgirão, as batalhas surgirão, mas quem está com Cristo não perde a paz. Você não pode perder a sua paz. Glória a Deus. Vamos para do lado Efésios capítulo 3, versículo 14. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios 3,14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem se colocado de joelhos? Lembra que o Daniel se colocava quantas vezes? 3 vezes no dia. O salmista que louvava a Deus 7 vezes no dia. Tem que se colocar mais. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. A palavra corroborados quer dizer fortalecidos, com poder, pelo seu espírito no homem interior. Olha só, a palavra corroborado quer dizer fortalecido. Deus quer nos fortalecer com poder no nosso homem interior, que é nosso espírito. Um pregador chamado Reagan, já está na glória hoje, e ele fala muito sobre isso. Aprenda as orações de Paulo, que Paulo fazia pelos Efésios, pelos Filipenses, pelos Colossenses, faça por você. Usando essa palavra aqui, mas falando para você mesmo. Deus, eu tenho orado assim, por mim. Deus, eu quero ser fortalecido com poder no homem interior. Aí ele diz, para quê? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Lembra o que é isso? Fundados e arraigados em amor. Amor é guardar a palavra de Deus. Vou voltar aqui já, tá bom? Na primeira carta de João, primeira carta do João, no capítulo 2, ele fala uma coisa muito importante no versículo 5 para nós. Deixa eu ler para você. Diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, quando nós guardamos sua palavra. Lembra agora, esse é bem conhecido, João 14, 21. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que? Me ama, basta. João 14, 23, ele diz, 23, ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então esse é o amor verdadeiro. Quando você guarda a palavra de Deus, você está arraigado nele. É impossível uma pessoa, entenda bem, que conheça a Deus odiar alguém. Como? Nós vamos voltar aqui na Bíblia. 1 de João 4,8. Olha o que diz. 1 de João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor. Não, pastor, porque eu tenho um ódio de uma pessoa. Você está, para aí um pouquinho. Não, mas aquela pessoa me prejudicou, ele mandou amar o seu inimigo. Eu tenho contado o seguinte, vamos dizer, política aí, o Brasil. Mesmo que você não tenha votado no governo atual, você não pode odiar, você tem que amá-los. O que é amar? Querer o bem deles. Na minha oração, como pregador, mas não é como pastor não, como cristão. A minha oração, Deus abençoe o presidente, sua esposa, seus filhos. Ah, o senhor ora assim? Ué, não tem que orar pelas autoridades? Eu tenho que orar. Oro pelo governador de São Paulo, porque eu moro em São Paulo. Oro por todos os governadores, mas oro pelo governador de São Paulo, porque eu moro aqui. Deus abençoe o nosso governador, dê sabedoria, inteligência. Eu oro para que todos eles tenham pessoas ao lado deles que levem Cristo para eles. Oro pelo prefeito do município, que eu moro no bairro Barra Funda. A Barra Funda é um bairro de São Paulo, só para você entender. Quer dizer, mesmo que você não concorde, você não pode odiar. Não, porque eu quero mais que um raio caia na cabeça daquela pessoa. Você não conhece a Deus. Isso é coisa de quem não conhece nada, mas uma senhora contou, foi um rapaz que contou. Aconteceu com a mãe dele, com ele, com a família dele. O pai dele, cristão, se desviou e arrumou outra mulher e foi embora de casa.
Ele está passando no local onde a mulher trabalha. Deus colocou no coração dele para ele entrar e fazer uma oração por ela. Quando ela o avistou, você é o filho do fulano? Assim, o que você faz aqui? Eu vim dizer para a senhora que Jesus ama a senhora, eu posso fazer uma oração? Ela ficou tão constrangida que aceitou a oração. Ele chegou em casa e contou a experiência para a mãe. E a mãe então disse, eu também estou orando, a mãe dele era cristã, então eu estou orando por ela, pelo seu pai, para realmente Deus abrir os olhos. Aí ele falou assim, mas Deus falou que só tem que ir lá. Eu disse, mas eu vou ter que ir junto. Os dois foram, oraram, fizeram a oração. Vai escutando. Bem, um homem voltou para casa. Um dia está a família toda reunida, orando, buscando a Deus, e veio no coração que eles tinham que ir lá na casa da mulher, todos eles, para ganhar aquela alma para Jesus. Foram, foi o ex-amante, a esposa, os filhos, foram lá pregar. Encurtar mais a conversa, a mulher foi para a igreja. Se converteu, se tornou amiga, irmã em Cristo da esposa do ex-amante. O que é isso? O amor. É esse amor que agora Paulo vai dizer para nós. Entenda bem, poder-te, versículo 18 de Efésios 3, poder-te perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Vamos lá, pessoal. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Esse amor que é para aí, pastor Jaime, como é que uma pessoa dessa vai fazer? Uma irmã aqui da igreja, ela deu testemunho. Ela visitou o homem que matou o seu filho na cadeia, para dizer para ele que Jesus o amava. Isso é amor. E falou que não tinha nada, ainda falou assim, Jesus te ama e eu também. Mas pastor, como é que pode? É o amor que excede todo o entendimento, que fez de Davi um adúltero e um homicida o maior rei de Israel, que fez Saulo de Tarso um perseguidor de cristãos, o maior pregador, um dos maiores. Mas por que eu falo isso? Nós temos que conhecer esse amor, senão não conhecemos a Deus. E amor, mais do que isso, é guardar a sua palavra. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A Bíblia diz que todo cristão deve orar pelas autoridades constituídas. Nós temos que orar, senão não estou guardando a palavra. Aí ele diz mais, ainda o 3, o 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós temos que ser cheios de toda a plenitude de Deus. É isso que a igreja precisa, que a igreja necessita. Aí ela vai ver o poder de Deus, vai ver a graça de Deus sendo abundante em tudo. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. É esse amor, então, porque o Senhor Deus, Ele tem um amor, entenda, pela sua palavra. Ué, pastor Jerry, é isso? É. Vai no Salmo 25 para mim, rapidinho. Eu coloquei aqui vários versículos, né? Mas coloquei o Salmo 25, que vai nos ajudar bastante sobre isso. Versículo 11. Salmo 25, versículo 11. Ele diz, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Como é que é isso? Nós temos citado aqui um versículo que explica o nome do Senhor. Está lá no Apocalipse, não dei de manhã não. Apocalipse 19, 13, você conhece bastante. Está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é... Quem era? Era um cidadão, um cavaleiro, vestido com a veste salpicada de sangue. Quem era? O Senhor Jesus. Mas ele era chamado a palavra de Deus, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, recentemente, comemoramos o Natal, não é? O dia ninguém sabe verdadeiro. Até se você perdeu, o pastor Gema, eu sou policial, estava de plantão naquele dia, eu sou enfermeiro, estava de plantão, eu trabalho à noite, sou porteiro, eu não tem problema não, tem nação que comemora dia 7 de janeiro, pode comemorar ainda. Pode fazer a sua festa, só para mostrar que não tem, o dia não importa, não estamos nisso não. Mas nós sabemos que o verbo se fez carne. Por quê? Porque não tinha um justo sequer. O próprio Deus teve que se fazer homem, porque ele entregou esse mundo aos homens. Um homem chamado Billy Graham, um pregador que já está na glória, ele diz, todos dizem, o maior evento da humanidade foi quando o homem pisou na lua. Não, o maior evento foi quando Deus pisou na terra, que era Jesus, ele era Emanuel, Deus conosco. Então foi isso. Então ele está dizendo aqui, vamos repetir o versículo 25:11, por amor do teu nome, por amor da tua palavra, Senhor. Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Deus respeita, quem ama respeita. Deus respeita a sua palavra. Se ele diz que perdoa todos os nossos pecados, ele perdoa. Você pode, mas pastor Jean, aquele cara plantou tanto. Esse é o problema. Nós queremos misericórdia para nós, o amor para nós, mas nós temos que amar o próximo como
A nós mesmos. E não usar então a famosa frase, que cai um raio na cabeça daquela pessoa. Não, que aquela pessoa se arrependa. Você começa a notar, se Cristo está habitando em você, você vê uma cena na televisão de um crime horrendo, e você, esse cara tem que queimar no fogo do inferno. Não, esse cara tem que se arrepender para conhecer o amor de Deus. É isso? Mas pastor Jaime, a porta é estreita, o caminho é apertado. Nós temos que verificar isso. Sabe por quê? Porque você está lutando pela sua família, e na família você vai encontrar às vezes inimizades. A Bíblia diz que os inimigos do homem serão da própria casa, mas você tem que continuar a amá-los, tem que continuar orando por eles, intercedendo por eles, pela salvação deles. Muito importante isso. Aí você vai realmente conhecer a Cristo. Então vamos voltar aqui para terminar, Efésios 3,19. Só esse versículo basta agora para nós. E vamos para a oração. Efésios 3,19. Ele diz, eu estou em 3, eu estou lendo o 5, não ia dar certo nunca. E conhecer o amor de Cristo, vamos lá, que excede todo entendimento. Lembra do início? Filipenses 4,7, não é a mesma coisa? Vamos lá? Filipenses 4,7. E a paz de Deus que excede 3,19 de Efésios. E conhecer o amor de Deus que excede todo. É isso que as pessoas não vão entender, mas nós entendemos. Esse cara é muito sem vergonha. Aquela pessoa falou mal dela, não sei o quê, deu uma coisa. Eu vi aquela pessoa fazendo, já imagine, se alguém visse aquela mãe visitando o assassino do filho na cadeia. O que iam dizer? Deve ter alguma coisa com ele. A mente humana é muito maligna, né? Pensa, não é o amor que ali estava. Como é que aquele rapaz foi lá no emprego da amante do pai? Não para fazer um showzinho, não. Para dizer, sua safada, sua sem vergonha, sua isso, sua aquilo. Tem que tomar cuidado com as palavras, né? E seu isso, sua aquilo, não sei o quê. Não. Ele foi lá para levar o amor de Deus. Conheça esse amor, sabe por quê? Quem conhece o amor de Deus, a paz de Deus, vai ter o poder de Deus. Vai ter a graça. Aí ele diz no 20 para nós aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder. Esse poder só opera onde tem a paz e amor, que é o Senhor. E essa é a palavra de hoje.